Grilord vs Undead Dragon. Fala galera, eu sou o Lucas, aqui do canal Tibia for Fun, e venho trazer para vocês mais um vídeo focado em Multitask. Hoje eu venho trazer a hunt dos Undead Dragons na Ferumbras. Antes de começar, eu queria pedir para vocês aí para deixar o like, se inscrever, curtir, compartilhar, para fazer o canal crescer e eu cada vez trazer mais hunts aí para vocês, tá galera? Antes de começar aqui a falar dos resultados da hunt, eu vou falar que essa hunt é uma hunt um pouquinho especial pra mim, porque o Undead Dragon ele foi o primeiro mob que eu coloquei aí na preference list. Como sou neutro, eu caçava muito ali em Oramondia, na Cave dos Undeads, e tinha bastante Undead Dragon ali. E pra mim aquela hunt era a hunt ideal, não tinha muita pessoa. Eu conseguia sempre pegar aquela hunt ali e conseguia fazer as tasks dos Undeads. Agora com balanceamento, até um pouquinho antes eu já estava começando a migrar aqui para essa hunt. E ela é muito melhor, assim, quantidade de mob, profit, XP. É uma hunt muito melhor, muito acima. E facilitou bastante depois do balanceamento. Galera, agora eu vou começar a falar dos resultados de uma forma um pouquinho diferente, eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro aí pro pessoal. Eu vou começar falando das minhas porcentagens aqui na Multitask. Eu tô com 12% de dano, 10% de life leash e 15% de loot. Por que eu escolhi essa configuração do loot sempre tá um pouquinho acima? Eu gosto muito de jogar para fazer um profit, para me ajudar ali numa rendinha extra, para comprar os itens melhores. E como eu sou neutro, não caço sempre na melhor hunt que eu quero, eu acho que o loot num montante ele compensa mais em tasks um pouquinho piores aqui, vamos dizer assim. Então sempre opto para deixar o loot um pouquinho melhor. Mas se você é alguém que consegue jogar mais tempo, é alguém que consegue pegar hunts melhores, eu recomendo sempre colocar o dano na frente, tá? Vamos pro resultado aqui, a gente consegue chegar numa Raw XP mais ou menos de 5.5 kk, o que eu considero uma XP boa, tá? No 150% a gente fica ali em volta de 8.1, isso caçando naquele meu pique, né gente, sem chegar e ser tão tryhard, jogar assistindo alguma coisa, ouvindo, me distraindo, jogar pra brincar, né? Porque eu acho que se eu for um pouquinho tryhard eu consigo chegar ali uns 6kk nessa hunt de XP raw. O profit aqui também é muito bom, eu consigo bater cerca de 1.8, 2kk a hora ali. Nessa hunt vocês vão ver que eu cheguei a 1.8kk de profit. Eu considero um profit muito bom para uma hunt muito boa e uma hunt que de certa forma é até vazia, tá pessoal? Não é um selo tão popular aqui dentro da Ferumbras e é um selo que tem até 2 andares. Aqui eu tô caçando no -2, que eu acho que é um pouco melhor para cá, mas eu vejo até outras vocações caçando aqui. Eu vejo paladino caçando aqui. Tá bom que os paladinos eles caçam um pouquinho mais no andar de cima, porque tem mais campo aberto, dá pra fazer um lure melhor. Mas eu vejo bastante paladino também caçar aqui no -2, pelo menos aqui em Ustebra. E uma hunt com essa característica, pra mim, é muito boa, que eu não fico disputando tanta vaga. Eu faço cerca de uma, no máximo 2 hunts ao dia, dia de semana. Cara, 2 é muito difícil, então eu sempre tenho uma hunt que não é tão popular, pra mim é algo muito positivo. Vamos falar agora um pouquinho aqui do dano na hunt. Os bichos aqui, em grande maioria, vou falar do Undead Dragon, que é o mob que mais tem aqui disparadamente, mas tem alguns Hellfries ali e Brightwalker. Eu acho aqui que o elemento Energy ele é um pouco mais forte, mesmo o Brightwalker não tomando tanto, mas como tem bastante Undead Dragon, o elemento Energy seria o melhor, ou seja, a gente que é um EK de Axe vai ficar um pouquinho atrás talvez. Por quê? Porque as bis de Energy, tanto de Club e Sword, são melhores. Então a gente pode usar essas duas armas. E o EK de Axe aqui eu recomendo usar gelo, tá gente? Porque é uma bis e os bichos aceitam bem dano de gelo.
Então vale a pena, muito melhor do que o Falcon Battle Axe, garanto. Agora vamos falar das proteções que a gente pode usar aqui. Aqui tem 4 danos principais, sendo o maior deles sempre vai ser físico. O segundo maior vai ser o Life Leech. E o terceiro e o quarto, eles variam ali entre Death e Fire. O Hellfire, por mais que a gente não perceba tanto, ele bate bastante Fire, tá? Então o dano de Fire não é tão baixo. Porém, eu acho que o Morte durante a maior parte da Hunt pode ser um problema maior. Até porque as magias de Morte, elas dão um dano mais alto. Talvez o dano de Fire seja um pouquinho mais constante. Então, se você for colocar uma proteção, eu recomendaria proteção de Morte. E esses mobs aqui, eles batem bastante, tá, gente? Eles batem bastante em reta. E eu não sei se é só comigo, mas o Hellfire, ele gosta de ficar de frente pra mim, mesmo tentando não. Ou aí também o problema pode estar entre a cadeira e o monitor, né? Mas é isso, vamos falar aqui um pouquinho das runas. Eu utilizo runa nessa hunt, como eu falei, o primeiro mob que eu botei na preference list foi o Undead Dragon, então eu coloco uma runa de Energy nele, elemental. Se você for fazer muito essa hunt, eu recomendo talvez um Parry, seria melhor. Se você usa um Beast Club ou de Sword, talvez uma Low Blow aqui, se você for focar nessa hunt também seja uma boa escolha. Eu uso a Carnage, como eu já falei em outros vídeos, no Hellfire, mas está nível 1, então não é tão efetivo. Mas um dia eu vou fazer bestiário e pegar nível 2. Pessoal, roda de habilidades aqui, não tem mistério, eu continuo usando a mesma, a Combat Mastery, pra mim é a mais equilibrada, é a melhor. Rotação de skills, eu faço meu combinho lá de Shurigan, Shurimin e Shuri. Shuri mais ali, ocasionalmente, quando eu vejo que dá pra equilibrar um pouquinho o box. Sempre atacando o Hellfire, porque disparadamente ele tem mais vida que os outros, então se você não focar ele sempre vai ficar vivo no final e pode atrapalhar sua hunt. E isso eu acho que em toda hunt na Ferumbras é esse padrão, tá, gente? Eu sempre focar o Hellfire porque ele é um probleminha. Pessoal, eu consigo matar cerca de 375 Undead Dragons hora aqui, que eu considero uma quantidade boa, tá? Quando a gente chega próximo ali dos 400 mobs em 1 hora, sempre é legal, tá? Então é uma task que é 1 hora e pouquinho, o que pra mim é uma hunt e me ajuda muito. E sempre fica aquela coincidência, uma hunt, uma task, e pra mim é ok. Pessoal, esse aí é o vídeo. Peço de novo para que vocês deixem um like, compartilhem, se inscrevam, comentem aí se vocês estão gostando do canal. Eu agradeço muito a audiência de vocês, tá? Tô bem animado para trazer muito mais hunts e tem muito mais hunts aqui. Tô gravando sempre com atualização. Essas hunts não estão 100% atualizadas, mas breve vai vir hunt aí com as novas atualizações e vocês vão ter uma noção melhor. Mais uma vez, obrigado.